Fala galera, Engenheiro Parmegiano na área, mais um Condo Case. Se você não conhece, vai lá no Sindiflix, se inscreve toda quinta-feira, 7 horas da noite. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante: individualização de água e controle de pressão. E o nosso convidado aqui ó, é o Roberto. Roberto, se apresenta aí para o nosso público. Boa tarde, meu nome é Roberto, trabalho com hidráulica já há uns 30 anos pelo menos. Já lidamos com todo tipo de edificação aí, desde o térreo, sobrado, 9 andares, 10, 20, 80 andares. Balneário Camboriú está participando lá também, com 81 pavimentos, 80, 60 lá é prédio baixinho. Você sobe num prédio desse, olha para o lado, você vê um prédio de 60 pavimentos, ele está baixinho. Caramba! E aí o controle de pressão, medição individualizada de água nem tanto, mas o controle de pressão num prédio nessa altura é uma complicação, é algo que gera preocupação e exige investimento, conhecimento, sob pena de você ter problemas aí com a integridade da instalação. Perfeito. Do meu lado vai estar nada mais nada menos que a doutora Lobão. Tudo bem, pessoal? Olha, hoje acho que a gente vai responder a muitas dúvidas de dores que vocês passam aí o tempo todo. Pelo menos só o nome, individualização de água e controle de pressão, é coisa que eu recebo dúvida toda semana lá no escritório. Então, Roberto, obrigada pela disponibilidade, porque eu sei que você, com toda essa expertise, deve ser muito, muito ocupado. E vou te pedir também para você não ficar batendo na mesa, senão o microfone vai dar problema e o pessoal de casa vai reclamar. Roberto já está avisado. Qualquer coisa a gente puxa a orelha dele aqui. Ficar nervoso, bate o pé aqui, não pode bater melhor, a mão. Melhor. Vou controlar a tua pressão. Galera, então, dito isso, vamos para os nossos patrocinadores. E estamos aqui com a Lobão Advogados. Eu mesmo, né? Lido aí diariamente com as dores dos síndicos, as dores jurídicas do síndico no Lobão Advogados. E sou também a CEO do Sindiflix, que é a nossa plataforma de educação para pessoas do ramo condominial, não só síndicos, administradores, advogados. Tem curso de formação de síndico, tem curso de elevadores, treinamento de elevadores, treinamento de AVCB. Enfim, por uma assinatura mensal, você tem acesso a uma série de conteúdos para se formar, para se capacitar, para se manter atualizado. E além da plataforma, você também entra numa comunidade para trocar experiência com outros síndicos, trocar experiência com mentores, com professores. E o nosso site já está com as novas configurações para você tirar dúvidas pela plataforma com esses professores, para você escrever os seus comentários e assistir todas as suas aulas, com o progresso, ao final, emitir o seu certificado. Então, não basta fazer um curso, você tem que fazer o Sindiflix. E pessoal, temos também a Adtronic. Essa empresa é uma empresa de engenharia especializada em controle elétrico e automação de bombas. Pois é, pessoal, ela consegue comutar as bombas remotamente. Ela informa o síndico quando parou aquela bomba, quando travou aquela bomba. Ela informa a portaria, ela manda mensagem pelo celular. Então, doutora, o síndico chegou na sexta-feira, quer tomar aquele vinho e parou a água do chuveiro, começa aquele WhatsApp. Com a Adtronic você soluciona esse problema. Uma solução única e bem inteligente, hein, pessoal? E digo mais, eles estão com esse QR Code aqui, pessoal, vai ficar no programa inteiro. Vocês podem adicionar aí, clicar nesse QR Code, colocar a sua câmera aí e eles vão dar 50% de desconto na inspeção das suas bombas, do quadro elétrico das suas bombas. É isso mesmo, bombas inteligentes para síndicos inteligentes. Exatamente. Dito isso, vamos para o nosso primeiro vídeo. Olha lá. Então é isso aí, ó. Estamos vendo aí água, uma enxurrada no elevador, apesar que é um elevador, né? Convenhamos, eu adoro, mas não é elevador, que a gente vai falar hoje. E, ó, aí já tem custos aí, ô Roberto, eu vou falar para você que, como especialista de elevador, vai ter custos aí dessas peças do elevador ali embaixo, ali tem um monte de componente eletrônico que já vai ter, já era, já. Agora a gente tá olhando ali, o que aconteceu? Estourou uma tubulação? O que o senhor tem a dizer para nós ali? Então, um dos temas que nós vamos conversar aqui hoje é justamente sobre o controle de pressão. Tá? A pressão num prédio acima de 13, 14 pavimentos, ela tem que existir, tem que ser feita, porque os produtos que são aplicados num segmento predial, todos eles, por norma, têm que suportar até 40 metros de coluna d'água. Isso significa que num prédio de 15 pavimentos, considerando aí 3 metros por pavimento, você já tem uma pressão de 45 metros na parte de baixo.
Então, numa situação dessa, você já tem que fazer controle, porque a pressão que está chegando nos equipamentos, nos apartamentos de embaixo, passa do limite, né? E você pode ter rompimentos. Isso é normativo ou... Isso é norma. Isso é norma. A norma NBR 5626 estabelece que o limite de pressão numa instalação predial é de 40 metros. E todos os produtos que são aplicados em instalações prediais, eles atendem também normas específicas que estabelecem que a pressão de trabalho é de até 40 MCA e a pressão de teste é 1,5 vezes essa pressão. Então, neste caso, não existia essa válvula? Não, eu não sei exatamente em que prédio isso aconteceu. Tá? Isso foi enviado para a gente por um parceiro que dá manutenção e não deixou claro para a gente em que prédio que foi. Mas também não vem ao caso. Esse tipo de coisa pode acontecer por várias razões. Tá? Uma delas é você ter uma pressão, você submeter a sua instalação a uma pressão acima do limite de 40 metros. E outra causa frequente também desse tipo de problema é golpe de pressão. É você ter um equipamento que gera golpe. Você tem uma válvula de descarga, um equipamento que é acionado por válvula solenoide, que é uma válvula que abre e fecha numa fração de segundo, é muito rápido. Então você pode gerar golpes que podem causar esse tipo de problema. Para tudo isso existe proteção. Tá? Para a falha de uma válvula redutora, existe uma válvula de alívio que não deixa a pressão passar do limite. Para você alimentar um sistema de irrigação, por exemplo, que você tem um comando elétrico. Né? O sistema de irrigação num prédio pode ser acionado por um comando elétrico, só que a válvula elétrica ela abre e fecha numa fração de segundo e gera golpe. Esse golpe de pressão é um pico de pressão que pode causar rompimento. Mas também para isso pessoal que é o tem golpe proteção. de pressão, né? Eu como engenheiro sei, mas explica o golpe de pressão. O que seria? O golpe de Ariete? O que seria o golpe de pressão? Então, o golpe de pressão é o golpe de Ariete. Ele ocorre, numa edificação, ele ocorre de duas formas. Ou você está... Ou ocorre quando você fecha muito rapidamente um equipamento, uma torneira, um registro. Isso acontece, por exemplo, em torneira, que é muito comum hoje, torneira de 1/4 de volta. Né? Você fecha, ela não tapa. Tem gente que você não tem a preocupação de fechar lentamente. Não, você dá um tapa na torneira e fecha. Ela gera um golpe. É um golpe de pequena intensidade, mas pode fazer soltar, por exemplo, o flexível de um filtro Europa. Agora imagine isso uma altura enorme, uma vazão de água muito grande. Não, mas quando você pega uma outra situação, imagine que você tem um sistema de irrigação alimentado ou uma máquina de lavar em restaurantes de prédios muito altos. Né? São equipamentos alimentados através de um solenoide. Esse solenoide, uma válvula solenoide, é um registro que fecha muito rápido. Isso gera um golpe muito forte e ele sozinho pode causar um rompimento como esse que você vê aí. Né? Então, neste caso, por exemplo, esse rompimento, o síndico acaba de assumir um prédio desse porte, um prédio alto. Tá. Ele te procuraria e fala, ô, Roberto, eu preciso dar uma olhada se minha válvula... se minha tubulação tem essas proteções adequadas. É isso que você sugere? A sugestão que você dá para o síndico que acabou de assumir esse prédio. Não tem nada a ver com shaft isso daí? Assim, isso está dentro do shaft. Isso, aqui em São Paulo é muito comum estar dentro do shaft. Em outras partes do país o pessoal não usa muito o shaft, que é um erro. Tá? Usar o shaft é muito bom para a gente, facilita muito a manutenção, favorece a manutenção. Olha... mas não é todo mundo que usa shaft, não. Na verdade, aqui em São Paulo, o pessoal já está optando por sala técnica. Não é nem shaft. Você tem uma sala trancada, com chave, onde você entra, lá dentro tem tudo isso. Tem a parte hidráulica, elétrica, gás não, que não pode ficar confinado. Bombeiro também não. Gás e bombeiro tem que ficar do lado de fora. Mas o restante você pode colocar dentro de um quartinho, em cada andar, porque ali dentro o técnico pode fazer barulho, pode fazer o que quiser, tem drenagem, pode derramar água, né? Coisa que não se pode fazer numa situação dessa. Bom, enfim, então tem várias situações onde você pode ter esse tipo de problema aí. Ela me perguntou o que um síndico deve fazer quando assume, você me perguntou, o que um síndico deve fazer quando assume um prédio alto, um prédio acima de 13 pavimentos. Lembrando que nós já temos no Brasil prédio com até 81 pavimentos em Santa Catarina e nós temos prédios subindo lá com 154 pavimentos. São quase 500 metros de altura. O limite de pressão é 40 metros. Então, o prédio vai ter 500. Então, você vê o tamanho do problema. Você tem que descer. Para levar água para cima é um problema, para descer água com a água também é um problema. E isso que eu estou falando que não é só água potável. É água potável, esgoto, incêndio, água de chuva. Né? Tem um monte de sistemas de água para você montar. Bom,
O síndico, quando assume um prédio que tem equipamento desse tipo, ele tem que, primeiro, procurar saber quem é o fabricante, né? Nós temos aí alguns fabricantes que atendem o segmento predial. E aí um fabricante não deve dar manutenção em outro, né? É melhor que a assistência técnica de cada fabricante cuide dos equipamentos daquele fabricante. Uhum. Normalmente, os prédios não misturam fabricante, tá? Isso também não convém. Você tem equipamento de mais de um fabricante na mesma instalação, se der um problema, você vai acionar quem? Vira o Frankenstein. Né? Você vai acionar um, ele vai dizer que é do outro. Né? Uhum. Então não convém. Convém que todos os equipamentos sejam do mesmo fabricante. Pode ser de marca diferente. Tá? Nós temos fabricantes no Brasil que fazem um tipo de válvula uma faixa de diâmetros e outras não. Então ele faz parcerias com outro fabricante que atende aquele equipamento que ele não tem. Então o mesmo fabricante pode fornecer mais de uma marca. Então ter mais de uma marca na instalação não é problema, mas que todos sejam fornecidos pelo mesmo representante ou fabricante aqui no Brasil. Isso é o melhor a fazer. Agora ele tem que procurar saber então se ele tem o equipamento, de quem é. E tendo o equipamento, saber como é que está a manutenção. Como que é esse equipamento? O equipamento ele tem 3 tipos. Ele pode ser, são válvulas redutoras de pressão. Não, esse aqui não. Esse aqui são equipamentos de medição. Nós temos essa aqui é uma válvulinha redutora de pressão individual. Você pode colocar uma válvula dessa por apartamento. Então, se o seu prédio não tem medição individual, se o seu prédio tem medição individual, mas não tem um controle adequado da pressão, se você tem apartamentos com pressões altas, você pode estar resolvendo, ou até um morador. O morador pode estar num andar onde a pressão é alta, o consumo de água num apartamento ele é proporcional à pressão. Quanto maior é a pressão, maior tende a ser o consumo. Tem cuidados que você pode, tem medidas que você pode adotar para manter o consumo baixo. Mas se você não tiver controle nenhum, quanto maior for a pressão que chega no seu apartamento, maior tende a ser o consumo. E aí você pode adotar, até o próprio morador pode adotar válvulas como essa que reduzem a pressão na entrada e com isso você consegue ter um consumo de água menor. No caso, isso é para uma residência, mas no prédio em si, com certeza disso, só com uma proporção muito maior. Então, quando você tem um prédio que não tem controle de pressão, se você puser medição individualizada, você vai perceber que os andares mais baixos tendem a ter um consumo maior de água por pessoa do que os apartamentos mais altos. Né? Quanto mais baixo o andar, maior é a pressão. Certo. Quanto maior é a pressão, maior tende a ser o consumo. Então, se você não adotar medidas para controle de vazão, você pode ter um consumo muito alto. Isso é uma coisa até engraçada, porque a gente trabalha com medição individualizada. Eu participei com a Sabesp do lançamento do programa que eles têm hoje aí, lá em 2008, mas a gente vem trabalhando junto com eles desde 2005, quando começaram a falar em medição individualizada. Lembra da crise da água de São Paulo? A Sabesp chegou a pensar em deixar São Paulo 2 dias com água e 5 dias sem. A crise foi muito severa em 2005. De lá para cá a gente se envolveu muito com isso, bastante com esse assunto. E já aplicamos aí, para a Sabesp já fiz mais de 400 projetos. Prédios com medição individualizada que já implantamos, passa aí de 800 prédios. Agora tem situações que são engraçadas. Primeiro, quando você chega num prédio que tem problema com o consumo, se você vai conversar com os moradores, todo morador acha que quem consome água é o vizinho, principalmente o cara da cobertura. É verdade. Principalmente. Quando você implanta a medição individual, você vê que não é nada disso. Você tem aquele casalzinho que achava que não gastava nada de água e é quem gasta mais no prédio, às vezes. Não existe uma relação de número de pessoas. Existe relação com hábitos. Tá? Tem hábitos que você precisa mudar, mas você só percebe que tem maus hábitos quando você percebe que a conta que chega para você exige que você adote alguma medida. Né? Mas é uma situação até engraçada. Menos engraçado é a gente implantar a conta e depois sofrer com ações na justiça, alegando que o medidor está errado, entendeu? Que o síndico está fazendo alguma coisa errada porque a conta da pessoa vem errada. E isso chama um outro assunto. Não adianta você implantar
a medição individualizada e achar que com isso está resolvido, cada um vai pagar pelo seu consumo. Não está resolvido. Já que a gente está mudando agora de assunto, a gente está saindo de controle de pressão para individualização de água, vamos para o próximo vídeo. Não, mas olha, uma coisa importante, o consumo de água tem relação com o controle da pressão. Sim, claro. Tá muito relacionado claro. isso. Ficou claro, quanto mais baixo o apartamento, né, mais alto. Maior tende a ser o consumo. Então existe uma relação muito, muito estreita aí. E pelo que eu entendi é pelo fluxo de água, maior a pressão. Se você tem uma pressão, imagine 2 apartamentos iguais. Sim. Se você, uma coisa, um teste fácil de fazer é o seguinte: você vai num andar, no primeiro andar de um prédio de 10 andares. Aí vai no primeiro andar e dá uma descarga e cronometra a descarga. Depois vai no 9º andar e faz a mesma coisa. Você vai observar que lá no primeiro andar a descarga durou mais tempo. Porque durante a descarga está entrando água. Sim. Só que a vazão de água, como você falou, no andar baixo é muito maior do que no andar alto. E aquela água que entra durante a descarga está indo embora junto. Perfeito. Então vamos lá. Quando o cara no condomínio faz a individualização de água... Que é diferente da medição individualizada? Nesse caso, ele faz isso, a individualização. Então, os apartamentos do primeiro andar, segundo andar, vai ter um consumo de água teoricamente maior que a... Tende a ser maior. Tende a ser maior, né? Supondo que a família tem o mesmo estilo de vida ali, né? Do 10º pavimento, vamos supor, por exemplo. Sim, então... sim. Você tem uma vazão de água maior. Então você vai se você for num lavatório, você coloca lá um restritor de vazão. Quando você tem controle de vazão, a gente trabalha com 6 litros por minuto de vazão no lavatório. Se você estiver gastando 12, você não vai perceber. Você não nota. Mas nota na conta. Entendeu? Então, quando você implanta a medição individualizada, a gente quando coloca a medição individual num prédio, normalmente nós recomendamos ao prédio que não comece a cobrar de imediato. Põe a medição individualizada, mediu o primeiro mês, ali é um start, né? É o início. Nós só temos o consumo do mês a partir da segunda leitura. Agora, faz a segunda leitura, faz o relatório como se fosse cobrar, distribui para todo mundo, publica para os moradores, para que todo mundo conheça o seu consumo efetivo e tenha condições de adotar medidas que possam corrigir esses consumos muito altos. Legal, doutor. Então tem até uma dica de comunicação. Você viu? O síndico vai fazer uma individualização, né, Roberto? Então, a partir que você implantou, demora uns 3 meses, 4 meses, comunica a galera e depois mostra para ele antes de... Isso. Legal, ótima, excelente dica. Porque às vezes acontece da pessoa tomar um susto, a pessoa às vezes nem sabe que tem um consumo elevado. Sim. Né? Então ela tem que fazer retrofits, trocar equipamento, adotar alguns equipamentos economizadores, mudar de comportamento. Ela tem que dar tempo para a pessoa mudar de comportamento, corrigir, ou adotar alguma medida que possa reduzir o consumo e aí começa a cobrar. Porque ninguém consome água porque quer, ninguém joga água fora porque quer. Às vezes é falta de informação ou falta de conhecimento. Falta de manutenção também, às vezes, também, né? Fica goteira, não sei. A manutenção é importante, pouca gente faz. Alguns anos atrás, lá em 2005, nós fazíamos, para você ter uma ideia, a gente fazia contrato de performance. Não sei se você já ouviu falar. Hoje não existe mais porque a medição individual inviabilizou isso. Mas antes da medição individual, o consumo de água era um absurdo. Naquela época da crise hídrica, muita coisa mudou de lá para cá em função até da medição individualizada, que fez com que as pessoas conhecendo o próprio consumo, mudassem de comportamento, né, mudassem os hábitos. Mas lá em 2005, nós fazíamos contratos com prédios onde nós assumíamos a manutenção com material e mão de obra por nossa conta e recebíamos e ficávamos com uma parcela da economia, mês a mês. Era tão certa a economia que nós trabalhávamos em troca de uma parcela da economia. Quer dizer, o prédio não gastava nada e ainda ficava com 50% da economia gerada com o nosso trabalho. Entendi. Nós chegamos a ter aqui em São Paulo e Baixada Santista uns 100, 150 contratos simultâneos. Hospitais, pegamos hospitais que gastavam 120 mil por mês de água, no terceiro mês já estava em 70 mil. Só com manutenção, sem trocar nada, só com manutenção adequada. Então, isso é importante também, é um assunto que a gente pode discutir. Alguém não gostou dessa conversa. Quem não gostou foi a Sabesp. Pois é, alguém não gostou dessa conversa. Então, mas é engraçado, porque a Sabesp ela tem um compromisso de levar água para todo mundo e ela não tem água suficiente hoje. Então, ela tem interesse na redução do consumo. Ela só estranhou, porque ela começou a visitar os nossos clientes e perguntar o que está acontecendo. A sua conta era de X, agora está em meio X. E o que você fez aí? Qual é a mágica? Você está roubando água? Está com alguma ligação clandestina?
Fala, não, a gente adotou um serviço que reduz consumo, reduz vazão, e o resultado está aí. Isso não devia ser obrigatório, né, por lei? Porque, pelo que eu entendi, é ecologicamente correto. É justo. Né? Então, não entendi por que não é obrigatório por lei. Deveria ser, né? Então, é complicado isso, porque você tem uma variedade muito grande de equipamentos, você tem custo. Tem gente que não deixa entrar em casa, tem gente que não aceita isso. Agora, quando veio a medição individualizada, o que você pode fazer é orientar, passar a informação, porque cada um cuida do seu. Esse papo de medição individualizada muito me interessa, porque tanto na individualização quanto na medição individualizada, eu queria te perguntar sobre a tua ótica, quais são as maiores dores que a gente tem pós-acontecimento disso, né? Onde o síndico deve prestar atenção. Por exemplo, você fala, é uma excelente dica já esperar um pouquinho para que os condôminos se preparem, né, no seu orçamento familiar para a próxima conta. Agora, o que pode acontecer para o síndico se manter antenado com possíveis falhas? Querendo ou não, todo mundo é humano. Acontece. Empresas que talvez não prestem um excelente serviço e deixam... falam e vendem um serviço que na prática não existe. Qual que é a dica que você dá, Roberto? Olha, existem várias situações. Não existem prédios iguais. É difícil você pegar 2 prédios iguais. E tem prédios que tem uma entrada só de água no apartamento. Tem prédio que tem água quente e água fria. Tem prédio que tem água quente, água fria e água de reuso. E tem prédio que tem água quente, água fria, quente, reuso, e ainda pode ter captação de água de chuva. Pode ter uma série de complicações aí. Então é preciso entender direitinho o que o prédio fez, o que o prédio precisa e ver qual é a melhor solução. Empresa especializada tem no mercado diversas, e a pessoa tem que consultar bem. Vai no Reclame Aqui, vai na Sabesp, vai procurar saber quem é a empresa antes de contratar. Contratar a empresa homologada, por exemplo, pela Sabesp, pode ser interessante se você quiser um serviço técnico de qualidade. A Sabesp ela exige que seja feito um projeto de individualização, que seja feitas contas que mostrem que as instalações funcionam bem e que as pressões chegam num bom nível e sem oscilação em todos os pontos de consumo. Então, a Sabesp exige, pode ser prédio novo, prédio antigo, não importa. A Sabesp exige que um profissional certificado dela, preparado, qualificado por ela, que tenha conhecimento das exigências que a Sabesp faz, avalie um projeto de um prédio novo ou faça um projeto, se ele não existir, mas atendendo os requisitos que a Sabesp coloca. Esses requisitos vão além do que a norma pede. Por exemplo, a norma não fala na altura do medidor. A Sabesp, por uma questão de uma exigência que ela tem que atender da concessão que ela tem que garantir acesso a todo e qualquer consumidor, né? Tem que dar a condição para que todo e qualquer consumidor possa conferir se a leitura que ela fez e gerou a conta está correta. Exato. Então, o medidor ela não aceita que o medidor fique acima de 1,30 m. E aqui você encontra construtoras colocando o medidor até em cima do forro de gesso. Então, contratar alguém que faça um serviço nos padrões que a Sabesp exige, independente de ter conta pela Sabesp ou não, pode ser interessante, pode ser esse o interesse de muita gente, mas isso tem custo. Isso está no site da Sabesp? Como é que é? A Sabesp ela lançou em 2008 um programa chamado ProAqua. Esse programa ele foi criado por técnicos da USP, a pedido da Sabesp, e a principal mudança que tem entre o que se fazia até agora e o que se passou a fazer a partir desse programa, a principal mudança está no cálculo de vazões. Tá? Vou dizer, o que mudou basicamente de um prédio, da época que não se fazia medição individual para agora com medição individual? Aquelas colunas de água, sabe o que é uma coluna de água? Aquelas prumadas, nos prédios antigos, elas abasteciam equipamentos do mesmo tipo. Então, uma prumada que alimentava a cozinha, só alimentava a cozinha, só que todo mundo cozinha mais ou menos no mesmo horário. Então, a probabilidade de uso simultâneo daquela prumada é muito alta. Quando você vai para o banheiro social, por exemplo, aquela prumada que alimenta um banheiro social, só alimenta banheiro social. E todo mundo toma banho mais ou menos no mesmo horário. Então, a probabilidade de uso simultâneo é muito alta também para aquela prumada. E para todas acontece isso.
Então, quando você dimensiona pelo método antigo, pelo método que se usava até o advento aí da medição individualizada, você tem bitolas, diâmetros muito grandes, né, da tubulação comum da prumada. Quando você parte uma medição individual, a coisa muda, porque aí você tem uma prumada vertical, ainda alimentando todos os apartamentos, mas dentro do apartamento a prumada é horizontal. A prumada horizontal, ela vai alimentar uma cozinha, uma área de serviço, um banheiro social, um lavabo, que são equipamentos usados em horários distintos. Então, o dimensionamento muda e a tendência é você ter diâmetros menores. Isso para a Sabesp é fundamental, porque é isso que vai determinar o tamanho do medidor, do hidrômetro. Então, tudo isso é preocupação que a Sabesp tem. Agora, a gente tem que levar em conta também o seguinte, a Sabesp tem esse tipo de preocupação, porque quando você fala em medição que vai gerar a conta que ela cobra, né, qualquer 1% representa um caminhão de dinheiro. Agora, quando você vai para uma medição individualizada, 1% numa conta de R$30 é nada. Então, não sei se isso se justifica você fazer tudo isso para ter uma medição precisa, com maior precisão, porque isso é importante para a concessionária. Para o consumidor individual, não. O que eu sinto na medição individualizada, alguns problemas, a pessoa viajou, ficou fora, ainda assim a conta veio mais alta do que no mês passado, em que ela estava no imóvel. Por que isso acontece? Seria a minha primeira pergunta, né? E a minha segunda pergunta ela vai com a questão do hidrômetro, que o hidrômetro deu problema, quem paga, o condomínio ou é o condômino? Né? São essas duas perguntas que eu mais ouço nos condomínios. Tá. Então, olha, primeiro, o medidor individual, ele é comprado pelo condomínio, mas ele é do morador, ele é da unidade. A gente usa um critério para saber se uma instalação, um aparelho é do condomínio ou é do apartamento, é fácil. É só você ver de quem é a água que passa dentro daquele aparelho. É de um apartamento ou de mais de um? Perfeito. Se for de mais de um, é comum, é do condomínio. Perfeito. Se for de um apartamento só, é do apartamento. Então, o medidor individual, embora o condomínio compre, ele é um equipamento individual do apartamento. Então, ele que tem que cuidar. Se der problema, ele vai ter que trocar. Medidores, eles estão testados um a um. Tá? Ele tem um lacre aqui do Inmetro, ele é testado em bancada homologada pelo Inmetro e ele é aferido um a um. E vou te dizer uma coisa, medidor não tem vontade própria. Ele não vira se não estiver mais passando alguma coisa. Alguma coisa. Entendeu? Eu trouxe um vídeo aí, acho que você tem um vídeo mostrando o medidor andando para frente e para trás. Vamos pôr o vídeo aí. O que mais frequentemente acontece para gerar contas que a pessoa pode discutir depois é isso. Você tem um medidor num prédio alto que tem um controle de pressão que está com algum problema, a pressão está oscilando, está variando. E aí o que acontece? É um prédio novo, dentro do apartamento ainda tem algum bolsão de ar nas instalações. Então, quando a pressão sobe na prumada, a pressão subiu, o ar comprime, entra um pouquinho de água. Quando a pressão cai, o ar expande e empurra a água de volta. É isso que está acontecendo ali. Vai e volta. A água vai e volta, vai e volta. Não é? Está passando água. O problema disso é o seguinte, o medidor, ele mede corretamente num sentido só para frente. Ele não é feito para medir o inverso, para trás. Né? Então, imagine que você subiu a pressão, entrou 1 litro de água, ele registra que entrou 1 litro. Quando a pressão cai, esse 1 litro volta, só que o medidor não... Já foi, ele não subtrai. Ele não subtrai. Entendeu? Então, ele marca 0,7, ele volta também, só que ele não volta 1 litro, ele voltou 0,7. Ele faz isso milhares de vezes durante o mês num apartamento fechado. Quando chega no final do mês, você vê um registro de um consumo ali, de um absurdo de água, 20, 30 mil litros de água, e na verdade não teve consumo nenhum. Você sabe que os condôminos são assim, né? O síndico faz. Quando ele deixa de fazer, não é que ele volta um pouquinho e compensa. O condômino, ele só cobra pra cima do síndico. É bem esse medidor doido aí. É o medidor do condômino. É a vida do síndico. Então, isso é fácil de resolver, tá? Bom, primeiro, isso acontece muito em prédio novo. Depois de um certo tempo, aquele bolsão de ar dentro do apartamento tende a ser eliminado ou desaparecer. Se não tiver dentro do apartamento, isso já não acontece, mesmo que a pressão da prumada varie. É normal que a pressão da prumada varie. Tá?
Agora, também dá para você colocar na conexão do medidor, você pode colocar uma válvulinha dessa aqui, ó. Isso aqui é uma válvula de retenção. A válvula só permite passagem de água num sentido. Isso aqui é a conexão de um medidor. Isso aqui é de 0,5 polegada. Então, quando você... Vai em cada medidor, né? Vai em cada medidor. Então, quando você monta no medidor, a é água entra, mas não volta. Então, você Entendi. acaba com esse problema. Tem uma esferinha aí dentro. Isso tem uma válvula de retenção de teflon aqui dentro. Entendi. Então, isso é possível de ser feito. A pessoa que tem... Não é todo mundo que passa por isso num prédio. Tem gente que tem um bolsão de ar dentro do apartamento e sofre com esse tipo de coisa. Entendi. Mas nem todo mundo. Então, pode ser que alguns apartamentos exijam esse tipo de medida. E como notar que isso está acontecendo com o meu medidor? Qual o primeiro sinal? Isso aqui. Você olhar essa bolinha preta aqui, sim, ó, tá. para frente e para trás, para frente e para trás. É isso que está acontecendo. Agora, não é só isso, não. A coisa pode ser um pouco pior do que isso. O fato de você instalar medidores individuais num prédio não significa só por isso que você vai ter cobrança justa pelo consumo efetivo de cada apartamento. Boa. Você tem que saber fazer as contas. Tá? O mercado ele faz a conta de duas formas predominantemente. Sim. A primeira é fazendo conta proporcional. A segunda maneira é fazendo conta aplicando a fórmula da concessionária. Isso, se você pegar as empresas que fazem conta, que fazem essa gestão do consumo, né? Não é o condomínio que geralmente faz a leitura dos medidores. Quem faz a leitura é uma empresa especializada, geralmente a empresa que instalou. Então, essa empresa faz a leitura, emite um relatório apontando o consumo de cada apartamento. E algumas empresas fazem as contas para saber quanto cada um tem que pagar com base naquele consumo, naquela medição. Tá? Nem todo mundo faz isso, às vezes é a administradora que faz. Não é? Se não souber fazer a conta, mesmo com medidor individual, um pode estar pagando água do outro. E pior, você pode estar arrumando um problema danado. Se alguém perceber que está pagando mais e entrar com uma reclamação, os outros vão atrás. Se ele ganhar alguma coisa, os outros vão atrás, os demais moradores vão atrás. Nós já tivemos prédios aqui, tivemos um prédio em São Paulo, um prédio em Santos, onde um morador ajuizou uma ação questionando a cobrança feita com base na leitura que ele tinha. A conta era feita de maneira equivocada. Aqui em São Paulo, um juiz condenou um prédio a refazer as contas dos últimos 5 anos, para ver quem pagou a mais, quem pagou a menos, cobrar de quem pagou a menos, devolver para quem pagou a mais. Você imagina o tamanho do problema. Não era um prédio pequeno, era um prédio de mais de 500 apartamentos. Sim. Eu não sei o que aconteceu lá. Eu fui assistente técnico lá naquela ação, mas depois uma coisa interessante, a administradora chegou a comentar, olha, eu fiz o que o síndico pediu, foi decisão do síndico fazer a conta desse jeito. Nessas horas ela lavou as Mas um mãos. juiz comentou, olha, o prédio contrata você para fazer esse trabalho porque não sabe fazer. Se você também não sabe, não pegue para fazer. Exatamente. Passe para outro. Perfeito. Então não dá para tirar o corpo fora desse jeito. O interessante é saber fazer as contas. Olha, se você faz a conta aplicando a fórmula da concessionária, você comete um erro grosseiro, porque quando você aplica a fórmula da concessionária na medição individualizada, todo apartamento que consumiu abaixo de 10 vai pagar um mínimo de 10. E todo apartamento que consome acima de 10 vai pagar os 10 da tarifa mínima e mais o excesso. Ou seja, aquelas pessoas que não consumiram e estão pagando 10, estão pagando por um volume de água que a Sabesp não está cobrando. Então, o volume de água que você vai cobrar dos moradores é maior do que o volume que está sendo cobrado pela concessionária. E tem prédio em São Paulo fazendo um fundo com esse dinheiro. Sobrou dinheiro da conta de água, faz um fundo aqui, vamos fazer um fundo para usar no prédio. É de todo mundo. Por que isso está errado? Porque quando você constitui um fundo no prédio, a contribuição com ele tem que ser de acordo com a fração ideal. Sim. Porque aí todo mundo é dono de acordo com a sua fração ideal. Quando você faz um fundo com dinheiro oriundo de uma cobrança indevida, como é que foi a contribuição de cada um para aquele fundo? Não foi pela fração ideal. E aí como é que faz? De quem é aquele fundo? Então, você cria um problemão aí. Problemão. Quando você aplica uma fórmula e cobra de maneira proporcional, cobrar de maneira proporcional significa fazer o seguinte: você tem o consumo individual e tem o valor total da conta. E você tem o valor, a soma você tem a soma dos consumos individuais e tem o valor da conta.
Aí quem consumiu 1% do volume do mês, consumido no mês, paga 1% da conta. Então, essa é uma conta proporcional. Você pega o consumo do mês, divide pelo consumo total e multiplica pelo valor da conta. Todo mundo vai pagar. Parece justo, porque quem consome zero, paga zero. Né? Quem não consumiu nada, vai pagar zero. E quem consumiu 30, vai pagar 30. Quem consumiu 20, vai pagar 20. Só que não dá para ser assim. Imagine que você vai num prédio que não tem medição individualizada. Eu vou ter que fazer a adaptação. O prédio está disposto a implantar a medição individual. Então, a gente faz uma obra no prédio, custou lá R$5.000 para cada apartamento e implantou-se a medição individual. Aí você vai fazer conta proporcional. Aí imagine que aquele cara que, antes da medição individual, pagava um percentual da conta de acordo com a fração ideal dele. Era rateada a conta, né? A conta de água. Agora ele gastou 5.000 e, de repente, a conta dele zerou, porque ele não está usando. Antes ele pagava pela fração ideal, sim, agora vai pagar zero. Por outro lado, um cara que pagava também pela fração ideal, agora está pagando muito mais para compensar a água que esse cidadão que gastou zero não está pagando. Quer dizer, também não dá certo isso. Tá? Se você levar para uma assembleia a ideia de que vamos implantar a conta individual, vai custar 5.000 para cada um, igual para todo mundo. Mas o benefício vai variar. Para uns vão ter benefício, outros vão ter prejuízo. Vai dar errado. Você consegue aprovar isso? Duvido. Então, existe o jeito certo de fazer a conta. Existe uma maneira correta. Na internet, nós temos alguns vídeos que mostram como a Sabesp faz a conta. Isso também é uma... existe muita confusão aí. Tá? Você pega um prédio com 100 apartamentos. Quantas contas de água esse prédio? Imagina que não tem conta individual, é tradicional. Um prédio antigo tem lá 100 apartamentos. Quantas contas ele recebe? Aquele prédio recebe? Tem gente que acha que é uma conta só. Não é uma conta só. Recebe 101 contas. Só que a Sabesp não emite um boleto para cada morador. Ela reúne as 101 contas num boleto só e manda para o condomínio. Tá? Por que ela não emite uma conta para cada morador? Porque ela não pode, se um morador deixar de pagar, ela não pode cortar a água daquele morador. Então não tem sentido ela emitir uma conta para cada um. Então ela emite um boleto só. Mas são 101 contas. Então esses vídeos na internet, a gente tem na internet... Esse cálculo é interessante, podia ter, né? Deixa para uma próxima, esse cálculo é legal. Essa é uma discussão interessante. Interessantíssimo. Esses vídeos mostram como a Sabesp faz a conta, mostram qual é o erro de se aplicar a fórmula da concessionária, por que a fórmula proporcional é equivocada, não deve ser feita, e qual é o jeito certo. Legal. Muito bom. O jeito certo de fazer, você gera benefícios iguais. Não, você não vai responder. O jeito certo de fazer, você vai encontrar na plataforma Sindiflix. Vai ser uma resposta exclusiva para os assinantes Sindiflix, que ele vai gravar logo após o término desse programa. Então, não é? Um negócio desse... Filé mignon. Exclusivo para assinante, cara. O Roberto realmente é professor, né? O cara é o o mago aí da hidráulica e da individualização de água e controle de pressão. Estamos já chegando finalmente, doutora. Isso mesmo. Né? O papo aqui eu sei que vai longe. Passa rápido. Roberto, muito obrigado, tá, pela sua presença. A gente vai ter novos programas, a gente vai te convidar. Pessoal, mais uma vez, se inscreve no canal do Sindiflix, ativa o sininho, toda quinta-feira, 7 horas da noite. Sigam a gente nas redes sociais, Doutora Lobão, Sindiflix, Andy Parmejano. Senhor Roberto, você tem alguma rede social, alguma coisa para falar pro pessoal aí? Como é que o pessoal faz para te encontrar? Olha, para encontrar o mais fácil eu não tenho redes sociais, tá? Não uso redes sociais. Mas tem meu e-mail, é roberto.br@bermad.com. Bermad, que é a grande fabricante, né? Bermad é uma multinacional fabricante de válvulas hidráulicas. Eu presto consultoria para eles há alguns anos. A gente vai colocar o @ dele inscrito no conteúdo exclusivo para assinantes que ele vai gravar daqui a pouco com a fórmula certa dos cálculos individualizados. Obrigado, pessoal. Bom, combinado. Até a próxima.